Olá pessoal, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus sejam abundantes sobre a vida de vocês. Sejam muito bem-vindos ao canal João Paulo Fonseca. Eu sou o pastor João Paulo Fonseca e hoje é dia de review. E eu quero não só fazer o review, mas também indicar o livro do reverendo Nivaldo Gomes Cardoso, Santificação, a soberania de Deus que desperta a responsabilidade humana. Arteira Editorial é um livro que vai te trazer um entendimento reformado da santificação, que é uma das etapas do processo de salvação do ser humano. Então, esse livro é muito prático, ele traz aspectos importantes para a gente ter essa compreensão da santificação na visão reformada. Então, se você quiser conhecer, adquirir, eu vou estar deixando na descrição um contato para você estar adquirindo esta maravilhosa obra. É um livro muito prático para a gente ter esse entendimento sobre a santificação. Então deixa o seu like, se inscreva aqui no nosso canal e nós vamos lá para a mesa, porque nós vamos destrinchar o livro do reverendo Nivaldo Gomes Cardoso a respeito da santificação. Muito bem, pessoal, estamos aqui com o livro Santificação, a soberania de Deus, que desperta a responsabilidade do homem. Reverendo Nivaldo Gomes Cardoso. É um livro que nos foi enviado. A gente fez a leitura, estudamos e me foi muito útil, sim, para essa compreensão sobre a santificação, que é um dos processos, uma das etapas da salvação na vida do ser humano. Então, vamos lá, vamos conhecer a obra. Olha só, um livro prático, não é um livro, aquele livro robusto, 86 páginas apenas. Aqui, informações do reverendo Nivaldo. Ele é aqui de Minas também, nasceu em Salinas, né? Então, vamos ver, vamos conhecer um pouquinho da obra. Eu vou deixar na descrição o contato, o link para você estar adquirindo. E é um livro que realmente trabalha essa temática tão importante, né? Que é o processo no plano de salvação que nós estamos vivendo, né? Que é a santificação. Nós estamos nesse estágio hoje, né? Rumo à glorificação. Já fomos justificados, já fomos regenerados e agora nós estamos no processo de santificação. Aqui a ficha catalográfica, o material foi lançado esse ano. Tem aqui a ficha técnica também. Aqui os agradecimentos. E aí o sumário. Bom, são 10 capítulos. O primeiro capítulo é um prólogo, aí depois a santificação é para os eleitos de Deus, ok? 3. A santificação, obra da livre graça ao eleito. 4. Santificação versus soberania. 5. Santificação antes e depois da reforma protestante, é uma parte mais histórica, né? 6. Implicações da santificação. 7. O que Deus faz a respeito da santificação. 8. Como se dá o processo. 9. União com Cristo. 10. Um epílogo. E aí tem algumas referências, né? Tem uma citação aqui do R.C. Sproul e a gente vai para a parte do prólogo. Então olha só que interessante, né? O tamanho da letra é bem confortável. A diagramação, uma boa diagramação. A folha é aquela folha meio amareladinha, que eu gosto particularmente para a leitura. Olha só, se na justificação o homem é liberto da pena do pecado, na santificação ele é livre da corrupção do pecado. Pela justificação, o Espírito Santo transforma a consciência do homem, pela santificação o Espírito opera a mudança no ser do homem. Portanto, pela santificação o homem torna-se bom e capaz de realizar o bem. Interessante, né? Então tem aqui alguns pontos. E aí já entramos no capítulo 2. Geralmente não tem uma divisão de capítulo, já entra no capítulo. Então a gente tem o conteúdo do livro, o número da página sempre embaixo. Aqui tem algumas referências, algumas pequenas notas, ou talvez referências bibliográficas, né? Então a santificação é para os eleitos de Deus. É interessante que ele cita muito ele faz algumas citações da Confissão de Fé de Westminster, que é uma confissão de fé reformada, calvinista, né? Então, evidente que ele trabalha a santificação dentro da perspectiva calvinista. Embora na perspectiva arminiana, a gente tem muitas semelhanças, tem algumas diferenças, claro, boas diferenças. Mas no geral, a gente vai analisar a maneira como ele trabalha dentro da ótica calvinista a santificação, tá?
Então fica claro que a santificação, ele faz aqui alguns, cita também o Catecismo Maior, então ele usa muito essas referências, tá? Confissões de fé reformadas, confissões de fé calvinistas. Então, por essa definição riquíssima, fica evidente que a santificação é uma prática própria dos salvos, dos eleitos, né? Que ele usa a expressão eleitos, mas também entendo que seja dos salvos, e realmente, um salvo que é santificado realmente, né? Então, aqui ele vai trabalhando, o Catecismo Maior também faz algumas citações. Gente, a leitura é muito tranquila, não é um livro difícil de se entender, eu achei bem prático a leitura, de fácil entendimento. Então, fiz a leitura, eu acho que eu li em 3 ou 4 dias esse livro, foi bem rápida, e olha que eu fui anotando, fui fazendo algumas marcações. Então, o capítulo 3 já, a santificação, obra da livre graça ao eleito, né? Então, ele vai desenvolvendo aqui, ele claro, usa passagens bíblicas, né? É evidente. Então, inclusive aqui ele já vai dentro da palavra, santificação no Antigo Testamento, ele faz aqui o uso do original para analisar a palavra santificação, tanto no Antigo como também no Novo Testamento. Então tem aquela análise exegética, né? Os capítulos são curtinhos, tá, pessoal? Então, capítulo 3, santificação versus soberania. Lembrando que o título é questão da soberania e a responsabilidade humana, né? Com relação à santificação. Mesmo antes da queda, apesar do ser humano ainda ser perfeito, já havia santificação no Éden, tendo em vista que Deus fez o homem e mulher para se relacionar com eles, a humanidade. Ele traz aqui um pouquinho sobre a santificação na ótica da soberania de Deus. Ele cita aqui John MacArthur, e aí ele vai trabalhando o plano salvífico, né? Usando várias passagens bíblicas para desenvolver esse plano salvífico até chegar à santificação. Então, o motivo da nossa redenção é que Cristo colocou o seu coração em nossa miséria, nossos pecados. Ele foi propício, favorável, nosso substituto. Portanto, ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas pelos pecados do mundo inteiro. Com esse ato, Cristo reconciliou as partes alienadas, restaurando o relacionamento rompido e desfez a inimizade entre Deus e o homem, ainda dos homens entre si. Portanto, Cristo abriu um manancial de santificação para o gênero humano, possibilitando um resgate da comunhão perdida no ato da rebelião contra Deus. E aí tem as passagens bíblicas aqui, tá bom? Nós já vamos para o capítulo 4, aliás, capítulo 5, a santificação antes e depois da reforma protestante. Então aqui ele vai citar um pouquinho de Agostinho, vai citar o pensamento pelagiano, e aí o pensamento dos reformadores. É um resuminho aqui da história, né? Onde ele vai fazer essa análise. Fala aqui no pensamento de Calvino, tá? Ele cita aqui embaixo, gente, isso aqui é as referências bibliográficas, né? Ele faz citações e já coloca a referência. Capítulo 6, implicações da santificação. Como dito, a eleição é um ato da graça de Deus em sua decisão soberana. Eleger é escolher. A eleição é, portanto, a escolha de Deus de quem é salvo. Dentro da visão calvinista, uma eleição incondicional, tá? Mais adiante falaremos sobre por que pecamos. Se os cristãos foram chamados para ser santos, de quem é a culpa pelo pecado? Pecado pela nossa própria vontade ou o nosso pecado já está predestinado? É uma dúvida que muita gente tem, né? Muitos arminianos interrogam os calvinistas com relação a isso. E aí o reverendo vai explicar. Tem aqui um quadro, eu achei legal esse quadro, tá? Que ele coloca. Ele fala a respeito da depravação total, tá? Do ser humano. Ele sempre cita a Confissão de Fé de Westminster, o Catecismo Maior. Então, o ser humano é responsável pelo pecado em suas mãos, porque se a responsabilidade não é do homem, de quem será a culpa então? Se tornarmos como pressuposto que já estava determinado que o ser humano deveria pecar, onde fica a liberdade que Cristo veio trazer? Porque, como diz em Romanos 6, o pecado não terá domínio sobre vós. Então, ele traz aqui a responsabilidade humana com relação ao pecado, né? Capítulo 7. O que Deus faz a respeito da santificação? Então, seria uma grande heresia afirmar que Deus é quem determina o pecado na vida das pessoas. Então, tem aqui uma explicação que Deus não é o autor do pecado, não é mesmo.
Então, isso aqui é interessante, a vontade humana é sempre respeitada por Deus, que não força a criatura a nada. Interessante, né? Ele não decretou nada a esse respeito. Deus, pela sua eterna sabedoria, conhece o futuro da humanidade, mas ele não decretou que os seres humanos deveriam pecar. Muito interessante isso, tá? Essa análise e essa linha de pensamento, né? Realmente. Sem dúvida nenhuma, Deus sabe como e quando uma pessoa cometerá alguma transgressão, mas é certo também que ele punirá cada ato pecaminoso do ser humano. Essas punições constituem um fator de elevada importância para que o ser humano compreenda até o ponto que vai a soberania de Deus e a liberdade humana. Fiz várias marcações, né? Aqui também interessante, ó. Para começar a responder, vale destacar que o livre-arbítrio do ser humano desapareceu com o pecado, né? É a visão calvinista. O homem perdeu a liberdade que Deus havia lhe dado, mas Deus não deixou o seu estado de miséria. Pelo contrário, providenciou um meio de redenção desse ser agora caído, fazendo um segundo pacto, pois o primeiro foi quebrado. Ele traz aqui um pouquinho a respeito desse pacto, né? Interessante. Vamos para o próximo capítulo, é o capítulo 8. Como se dá o processo de santificação? Sempre aqui em cada página ele traz uma citação. Então aqui ele vai desenvolver como se dá esse processo de santificação. O Espírito Santo operando no coração, né? E também entendemos que há uma responsabilidade também, né, do homem. Então, é por meio da santificação que Deus nos torna aos poucos participantes da sua santidade, conforme relatado no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 10. Né? Então aqui tem ilumina, regenera, né? Santifica, transforma. É um capítulo maior um pouquinho, onde ele traz a explicação bíblica, ele usa várias passagens bíblicas para trazer essa ação de Deus com relação à santificação. Capítulo 9, união com Cristo. E aí ele cita aqui João 17 e traz aqui a consequência ou desfecho dessa santificação, que é a união do crente com Cristo. Ao recebermos o Espírito Santo em nossas vidas, somos unidos a Cristo e podemos dizer, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Legal, né? Então aqui a gente tem um pouquinho da questão do pacto da graça, da salvação e os meios que Deus utiliza também para isso, né? A palavra de Deus, sacramentos, são as ordenanças e a providência de Deus. E ele encerra trazendo um pouquinho no prólogo sobre o que devemos fazer e a importância da santificação. E aí ele encerra o conteúdo do livro, tem aqui mais referências, né? Gasta aqui algumas páginas. E aí nós encerramos na página 86 esse maravilhoso livro do reverendo Nivaldo Gomes Cardoso, Santificação, a soberania de Deus, que desperta a responsabilidade do homem. Que Deus abençoe vocês e até um próximo vídeo, se Deus assim permitir.